Durante a coletiva de imprensa concedida neste domingo sobre o caso Marielle Franco, o diretor-geral da Polícia Federal respondeu à seguinte pergunta, abre aspas, são de fato os irmãos Brazão mandantes ou há possibilidade de ter outros mandantes? Além disso, qual foi a motivação do crime e qual o papel do delegado Rivaldo no sentido de atrapalhar as investigações? Já antes do crime havia uma relação indevida desse que era então chefe da delegacia de homicídios e depois chefe de polícia para desviar, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é um inquérito policial que apurou, desviar o foco da investigação daqueles que são os verdadeiros mandantes do crime. Então essa era uma atuação dessa pessoa, desse investigado no contexto do inquérito. Durante a coletiva de imprensa concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, quem também respondeu perguntas da imprensa foi o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. E uma das falas mais importantes do diretor-geral da Polícia Federal é em relação ao papel do delegado de polícia que também foi preso neste domingo. Como foi largamente noticiado, neste domingo 24, o delegado de polícia Rivaldo Barbosa assumiu o caso Marielle Franco em 2018, mais precisamente em março de 2018. E de acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, de acordo com o que o diretor-geral da Polícia Federal falou hoje ao lado do ministro Ricardo Lewandowski, é que o papel do delegado de polícia neste caso era desviar o foco dos verdadeiros mandantes do crime. Preste atenção nesse detalhe. O papel do delegado de polícia que investigava o caso, Rivaldo Barbosa, que foi preso neste domingo, era desviar o foco das investigações para ocultar os verdadeiros mandantes do crime, mandantes esses que foram presos neste domingo pela Polícia Federal. São eles os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, que foram delatados por Rony Lessa. Veja na íntegra a fala do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre o caso. Os presos estão no Rio de Janeiro, já foram submetidos no próprio Galeão, e ainda resta um que ainda não foi, ao exame no Instituto Médico Legal para a verificação de suas condições de saúde e condições físicas e eventualmente até mentais. Eles deverão chegar aqui em Brasília, num avião da Polícia Federal, por volta das 16h30, é possível que esse horário seja antecipado, e serão direcionados para o Presídio Federal de Brasília, onde se encontrarão à disposição da Justiça, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes já liberou o sigilo dessas investigações. As senhoras e os senhores têm simultaneamente comigo acesso a todos esses documentos na íntegra. Era o que me cumpria informar neste momento. Acho que são informações relevantes, representa, a meu ver, um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada, e esta etapa mais importante das investigações foi vencida a partir da eleição e da posse do novo governo, e quando, com muita disposição e energia, se colocou a Polícia Federal, já o meu antecessor, o ministro Flávio Dino, a serviço da elucidação desse crime, que ocorreu em fevereiro do ano passado, depois de quase 5 anos de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. E ao que consta, as senhoras e os senhores verão, e alguns integrantes dessa polícia, infelizmente, durante todo esse tempo, lograram obstruir o avanço das investigações. Então, isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva, e as
forças de segurança, e aqui é preciso também elogiar o papel da Senapen, sobretudo no transporte dos presos, foi excepcional, dizendo então que as forças de segurança no Brasil estão alertas, atentas e estão suficientemente preparadas para enfrentar o crime organizado. Muito obrigado, me coloco à disposição de algumas perguntas de caráter genérico. O doutor Andrei, que chama aqui para o meu lado também, poderá responder algumas questões mais específicas do inquérito, que, como disse, tem mais de 500 páginas, o conjunto de documentos que acabamos de rapidamente analisar. Boa tarde, colegas. Abriremos para 5 perguntas, iniciando com o Túlio Amâncio, da TV Bandeirantes. Senhores, boa tarde aos colegas. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Andrei, se for possível. Doutor, falando dos mandantes, eu gostaria de saber se para a PF isso já é uma questão resolvida. São os irmãos Brazão os mandantes ou há a possibilidade de ter outros mandantes? E eu gostaria de entender qual foi a motivação e o papel do delegado Rivaldo para atrapalhar as investigações. Se eu puder trazer detalhes disso também, acho que seria importante. Ok. Boa tarde a todos. São, acho que 3 perguntas, né? A primeira em relação à investigação e aos mandantes. Nós entendemos, e aqui eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar a nossa equipe do Rio de Janeiro, que fez um trabalho de excelência, com toda a dificuldade, né, do lapso temporal entre o ocorrido e o relatório final, assim como agradecer o apoio que o ministro Lewandowski tem dado para todo o nosso time nesse trabalho. De fato, a nossa conclusão é essa: esses são os mandantes do crime. Então, nesse momento, a Polícia Federal encerra essa fase da investigação, apontando não só os mandantes, mas também apontando aqueles executores e aqueles intermediários e que, de alguma maneira, têm alguma relação com o crime. E isso não anula, não invalida que eventuais outras ações possam ser adotadas a partir, inclusive, dessa etapa agora das apreensões, da análise de material que vai ser feito e encaminhado ao Poder Judiciário. A segunda pergunta é em relação à motivação. A motivação, ela precisa ser olhada num contexto. A gente não pode dizer, isso está nos relatórios, está na própria decisão, está nos autos, que houve um único e exclusivo fato. O que há são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco e que levaram a esse grupo de oposição, e aqui o ministro com muita propriedade falou na questão política que envolve essa situação, que envolve sim a questão também ligada a milícias, a disputa de territórios, de regularização de loteamentos, de empreendimentos, e que naquele contexto, é importante, eu vou sempre frisar isso, fazermos essa análise olhando há 6 anos. Né, onde havia um cenário e havia, portanto, essa disputa e que culminou com esse bárbaro assassinato, né, que projetou ainda mais toda a situação caótica lá do Rio de Janeiro naquele momento. E a terceira do delegado Rivaldo. Eu, assim como ministro, óbvio que conheço um pouco mais dos detalhes da investigação, mas não me aprofundei nas 479 páginas, se não me engano, do relatório, mas o que pode ser dito é que já antes do crime havia uma relação indevida desse que era então chefe da Delegacia de Homicídios e depois chefe de polícia para desviar, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é um inquérito policial que apurou, desviar o foco da investigação daqueles que são os verdadeiros mandantes do crime. Então essa era uma atuação dessa pessoa, desse investigado no contexto do inquérito. Como se pode perceber, a situação vai muito além daquilo que se imagina, tem muito mais do que nós podemos imaginar, e esse é só o segundo de uma série de 4 vídeos onde nós vamos te mostrar na íntegra a coletiva de imprensa concedida pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao lado do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Entrevista coletiva essa que foi concedida neste domingo,
24/3/2024. Assista a parte 3 desse vídeo e pasme-se com tudo o que está acontecendo no Rio de Janeiro em relação ao caso Marielle Franco.